7 de setembro, dia da independência do Brasil. Neste mesmo dia, no ano de 1822, o Brasil oficialmente conquistava a tão sonhada emancipação política de Portugal. Mas saiba que não foi um processo simples. Neste vídeo, eu quero te mostrar a trajetória da emancipação política que o Brasil conquistou há 199 anos atrás. Acompanhe comigo. A independência do Brasil foi o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se deu em 7 de setembro de 1822. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Com esse evento, o país organizou-se como uma monarquia que tinha Dom Pedro I como imperador. Desde a descoberta do Brasil em 1500, os portugueses exerceram influências políticas, religiosas, econômicas e também sociais. Dessa forma, os traços europeus foram ficando evidentes na formação cultural do Brasil, que a princípio sofreu influências culturais dos africanos, dos índios e também dos portugueses. Como os portugueses foram responsáveis pela colonização aqui no Brasil, eles exerciam na colônia a sua autoridade. Dessa forma, existia o exclusivismo português, ou seja, o Brasil só poderia comercializar com os portugueses. O problema disso tudo é que as leis somente eram benéficas para os comerciantes portugueses, algo que criava um clima nada agradável entre Portugal e o Brasil. As coisas começaram a mudar no ano de 1808, quando a família real larga tudo em Portugal e vem para o Brasil fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. Com a vinda da família real para o Brasil, começa a abertura econômica aqui na nossa colônia. Com a vinda da família real para o Brasil, muitas mudanças aconteceram aqui no país. Essas mudanças ocorreram no campo cultural, econômico e até mesmo no campo político. A primeira medida de grande repercussão na época foi a abertura dos portos brasileiros para as nações amigas. Esse foi o fim do monopólio comercial que existiu durante o período colonial. Isso era muito importante, porque até então os portos brasileiros estavam abertos somente para embarcações portuguesas. A abertura desses portos gerou um leque de oportunidades econômicas que beneficiaria consideravelmente os comerciantes instalados em cidades, como Rio de Janeiro, por exemplo, que na época era a capital do Brasil. Por meio de Dom João VI, também foram tomadas medidas que permitiram a construções de universidades, teatros e de bibliotecas. Artistas e intelectuais estrangeiros vieram para o país e a circulação de conhecimento nele aumentou consideravelmente. Com essas várias mudanças, o Brasil pouco a pouco perdia o caráter de colônia e cada vez mais se identificava como uma grande nação. Se as coisas aqui no Brasil estavam cada vez melhor, em Portugal era completamente diferente. Devido à invasão francesa naquele país, instaurou-se uma grande crise econômica e política, que deu origem à Revolução Liberal do Porto, que fazia várias reivindicações. Entre elas, a volta do monopólio português, ou seja, dessa forma o Brasil não poderia comercializar com mais nenhum país, e exigiam também a volta de Dom João VI para Portugal. O problema é que Dom João VI estava aqui no Brasil, estava muito longe da metrópole e desta forma não acompanhava de perto os problemas que estavam recorrentes naquele país. A independência do Brasil aconteceu na medida em que a elite brasileira percebeu que o desejo dos portugueses era de reestabelecer os laços coloniais. As cortes de Portugal tomaram medidas que foram impopulares aqui no Brasil, tais como a exigência do retorno do príncipe regente e a instalação de mais tropas no Rio de Janeiro. Enquanto Portugal exigia a volta do príncipe regente, no Brasil começou um movimento para a permanência do príncipe aqui no Brasil. No dia 9 de janeiro, na ocasião, Dom Pedro anunciou publicamente que iria permanecer no Brasil. A relação de lá para cá com Portugal
somente piorou. Em 1822, foi decretado o Cumpra-se, lei que determinava que as medidas aprovadas em Portugal só valeriam no Brasil caso Dom Pedro aprovasse. A situação agravou em agosto, quando ordens chegaram de Portugal. As cortes atacavam os privilégios dos brasileiros, acusavam José Bonifácio de traição e ordenavam o retorno de Dom Pedro. Isso fez com que Maria Leopoldina convocasse uma sessão extraordinária presidida por José Bonifácio em 2 de setembro. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro inteirou-se da situação e, segundo o que ficou registrado na história oficial brasileira, foi registrado o Grito pela Independência do Brasil, momento conhecido como o Grito do Ipiranga. Desde a independência até os dias atuais, muitas coisas boas e ruins aconteceram na história do Brasil. O fato é que nós brasileiros queremos um Brasil menos desigual e um país mais justo para todos. E para você, o que falta para o Brasil ser um país melhor? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Deixe seu comentário no final desse vídeo. Tchau, tchau.